Então, bora lá, rapaziada. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui a minha tela, tá? Eu preparei um slide. Normalmente eu não uso slide, tá? Eu gosto de fazer no Flow. Eu abro o meu Docs e vou escrevendo o que está na minha mente, tá? Pego das minhas notas também. O pessoal que participa em call comigo, eu não sei se o pessoal do MCM tá aqui, tá? Se eles estiverem aqui, eles depois podem estar falando aí no chat. Mas é mais ou menos assim que eu funciono, tá? E eu acho que vocês deveriam fazer assim também. Tudo que eu faço hoje no marketing digital, tudo que eu escrevo, tudo que eu vejo nos meus funis, tudo que eu testo, tanto em Facebook, quanto em YouTube, quanto em Native, tá? Eu tô sempre documentando, sempre, sempre, sempre. Algo que funcionou, algo de diferente. Uma coisa mínima que fez o meu ROAS subir, ou o meu ROAS despencar. Eu tô sempre documentando, tá? Tô sempre criando nota porque isso vai servir para mim mais para frente, tanto para quando eu for lançar uma oferta nova, saber o que fazer e saber também o que não fazer, tá? Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje no mercado é que as pessoas estão fazendo as coisas, tá? Estão construindo ofertas e funis, mas elas não estão construindo com intenção, sabe? Elas estão fazendo porque viram em algum outro lugar e simplesmente começaram a fazer isso. E o que é normal, tá? Porque imitar reduz o risco, tá? Imitar outra pessoa reduz o risco. Se tu vê algo que tá rodando há 20, 30 dias, tu tende a imitar aquilo ali porque na tua cabeça deu certo. Então tu meio que limita o risco que tu teria que correr de estar fazendo algo novo ou construindo algo novo para gastar o teu dinheiro, tá? Então a imitação reduz o risco. Por isso que o nosso mercado vive de imitação e as pessoas não são intencionais quando estão fazendo qualquer coisa. E não são intencionais porque simplesmente não sabem o que fazer, ou não sabem porque uma coisa X funciona e outra não, tá? Como, por exemplo, eh, na segunda-feira, eu estava dando uma aula sobre critérios do mercado, tá? E eu estava passando para o pessoal que o público mais velho, ele é muito processual. O que significa ser processual? É que eles preferem que vocês vendam para eles processos, métodos, tá? Eles preferem que vocês vendam para eles métodos. Por isso que o público mais velho compra tanta pílula, porque eles não precisam gastar energia com isso. Eles têm uma energia limitada, não são como os jovens, tá? Vocês podem ver que no marketing digital a maioria das pessoas são jovens. Por quê? Porque existe todo um processo para aprender, existe todo um processo para estar implementando. E o público mais velho não tem tanta energia. Por isso que eles compram Nuta. Por isso que quando você vai ver é, é, o mercado de memória, o mercado de emagrecimento, o mercado de próstata, eles preferem que tu venda para eles Nutras do que tu venda para eles infoproduto porque tem todo um processo e tem toda uma dependência deles para que funcione aquilo que é ensinado no infoproduto. Enquanto no Nutra não, eles só precisam tomar a pílula e acabou. Está realizado, tá? A promessa vai ser cumprida, pelo menos é isso que ele pensa. Então o público mais velho é muito processual, por isso que ofertas que são de infoprodutos para público mais velho tendem a falhar ou tendem a não escalar por tanto tempo porque é um público muito processual. Então a maioria das pessoas não sabem isso. E quando lança a oferta, tende a falhar. Público mais velho é muito familiarizado. O que significa isso, Felipe? Que quanto mais o teu produto for familiar para ele, mais ele vai desejar o teu produto. Isso depende, por exemplo, do país que tu está vendendo, porque é muito contextual. Eu fiz uma oferta que vendeu 14 milhões nos Estados Unidos, que era um app para o público velho, tá? Era um app que tinha frequências, ok? Vendeu esse valor. Mas quando tu pega essa mesma oferta e traz ela para o Brasil, ela não vende que nem vendeu nos Estados Unidos. Ela tende a falhar, porque o público do Brasil não é um público tão familiarizado com tecnologia. O público mais velho lá é.
É um público muito familiarizado com isso. Então tem esse contexto por trás. E quando você não tem essa visão, tu lança e falha. E tu não entende por que falhou. Porque na verdade tu não entende o teu mercado, tá? Então, todo o meu marketing, tudo o que eu faço é baseado em intenção. É saber o que o público está falando, é ouvir o público, é entender o que ele está falando. Mulheres são muito mais processuais do que homens. O que isso significa, tá? Para tu entender. Homens vão comprar o método shape dos deuses, por exemplo, tá? Que é tu mostrando para ele como meter o shape. Aí ele vai comprar ali, tudo aquilo ali, vai iniciar para meter o shape. Só que para mulheres, esse tipo de produto tende a falhar mais, porque mulheres tendem a procurar produtos que dê segurança para ela. E um método shape sarado, que ela precisa entrar numa rotina, que ela precisa estar fazendo vários exercícios, que ela precisa estar fazendo uma dieta, tende a afetar a segurança dela, porque ela começa a pensar, e se eu falhar? E se eu fracassar? Então, por causa disso, as mulheres compram tanta pílula para emagrecer. Homens compram, mas compram muito menos. Agora, se tu vender para eles método shape natural, método shape dos deuses, tu vai ver que os homens compram em massa. Tu vai ver que eles compram em massa. Por quê? Porque mulher prioriza a segurança e pílula dá segurança a ela, porque ela não precisa tentar nada. Não depende dela. Só que homem valoriza muito o status. Então, quando ele mete o shape por ele mesmo, ele pode se gabar. Ele pode estar falando por aí, cara, eu meti o shape do cacete, sozinho e pronto, entendeu? Então, tem esses pontos, tá, cara? Tem muitas coisas, tá? Muitas coisas que envolvem a construção de uma oferta que realmente dá certo, tá? E tu pode acertar, mas tu só vai acertar continuamente a oferta que fatura 8, 9 dígitos se tu entender por que elas funcionaram de fato, tá? E quando tu entende isso, tu começa a acertar com mais facilidade, ok? Então, vamos lá, né, pessoal? Eu fiz o slide, estou falando aqui, falando, e não estou passando o slide para vocês, tá? Eu gosto muito de estar soltando conteúdo, então eu vou estar soltando muito aqui para vocês. Então, como costumam ofertas de 8 dígitos, tá? Eu- quantos de vocês gostariam de escrever VSLs que faturam 8 dígitos? Acredito que todo mundo, na verdade. Eu acho que a galera que está nos 7 dígitos sonha com isso, tá? Sonha em fazer uma oferta de 8 dígitos, porque eu também sonhava. Quantos de vocês gostariam de aumentar sua taxa de assertividade? Hoje minha taxa de assertividade beira ali, tipo, coisa de 95%, tá? Talvez mais em alguns meses. Quantos de vocês gostariam de ultrapassar os 10 milhões com uma única VSL, tá? Uma única VSL. Acredito que a maioria, tá? Eu acho que todos. Então, até o final desta live aqui você vai descobrir os 3 segredos, tá? Para criar uma VSL de 8 dígitos e como vocês podem estar utilizando ela e como montar um funil de upsell capaz de gerar um ticket médio acima de 400 USD, tá? US$ 400, ou um AOV de US$ 400, ok? Então, por que essa live é diferente, tá, galera? Diferente da maioria dos conteúdos que provavelmente vocês viram por aí. É diferente de tudo que você já viu, porque eu realmente pratico o que eu falo, tá? E faço tudo que eu mostro e faço tudo que eu ensino. Eu só ensino algo depois que eu pratico. Então, eu não vou pregar, por exemplo, e assistir uma aula do Stephen George, por exemplo, que é um cara sensacional, tá? É um dos grandes nomes do mercado. Eu não vou pegar, por exemplo, e mostrar isso para vocês sem primeiro eu testar ou eu primeiro tentar, tá? Eu acho que isso não é honesto com as pessoas que estão me escutando. Então, eu gasto o meu dinheiro e não gasto pouco, eu gasto muito dinheiro para depois eu falar sobre aquilo e dizer, cara, isso aqui realmente funciona, tá? É, eu sei que no mercado a maioria das pessoas ficam no campo da teoria, tá? Então, tipo, vou mostrar a teoria aqui para vocês, X, Y, Z. Ok, ok. Só que qual o problema de só mostrar a teoria para vocês? É que quando vocês vão para a prática, tá? Quando vocês pegam uma tela em branco, ou quando vocês recebem uma nova solicitação, uma nova demanda de VSL, vocês não sabem como fazer.
porque vocês só viram a teoria. E na hora que vocês vão praticar, vocês vão colocar em ação, a teoria some na cabeça de vocês. Então, eu estou sempre mostrando teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, para que isso fique maximizado e vocês masterizem na cabeça de vocês, tá? Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês não é teoria, tá? Apesar de ser teoria, mas são coisas que eu realmente aplico na minha operação. Uma operação que atua em mais de um país e consegue faturar 8 dígitos por mês, tá? Então, é isso que eu vou estar passando para vocês, tá? É o que eu realmente faço no meu dia a dia, como copy chief, tá? Como um CMO. É exatamente isso que eu faço, ok? E para aqueles que ficarem até o final comigo aqui, tá? Eu vou deixar um presente para vocês, ok? Eu vou deixar centenas de cópias traduzidas de VSLs, tá? Para que vocês possam estar utilizando para criar a primeira VSL de vocês ainda hoje, com o que eu vou estar mostrando para vocês aqui nessa call, ok? Então fiquem comigo até o final, tá? Vocês vão curtir principalmente do final do que eu vou trazer para vocês, ok? E aí, cara, pra galera que não me conhece, tá? Provavelmente tem pessoas que não me conhecem. Meu nome é Felipe Santana, tá? Tenho 28 anos, copyright, e um grande diferencial é que eu sou um copyright dono de operação, tá? Muitas das pessoas são copyright que trabalham para uma operação. Eu, por outro lado, decidi ser copyright dono de operação. E tem uma grande diferença aí, tá? Porque o cara que escreve texto para mim, porque eu tenho um copyright também, ele não sente na pele o que o dono de uma operação sente, tá? Ele não consegue ter a sensibilidade que um dono de operação tem, porque tu tá ali gastando a tua grana. Mesmo tu tendo dinheiro, tá? Mesmo que minha operação tenha dinheiro, é tudo muito sensível, tá? É tudo muito planejado, é tudo. Tem um roadmap, tem toda uma criação por trás para que aquilo funcione. Enquanto o meu copyright, ele no final, ele vai ter uma solicitação de demanda para ele vai escrever a VSL, ok. E se falhar. Ele só gastou o meu dinheiro. Se deu certo, eu vou ganhar, ele vai ganhar também. Mas se falhar, só quem sofre é eu. Então, existe uma grande diferença em ser copyright e ser um copyright dono de operação, tá? Tenho 4 anos no mercado. Comecei no início de 2021, tá? Meus funis, minhas VSLs, meus advertoriais já faturaram 9 dígitos, tá? Múltiplos 9 dígitos. E acertei ofertas em diversos nichos, porque como dono de operação, eu não poderia ficar só em um único nicho, tá? Porque nichos sofisticam, nichos saturam, nichos amadurecem, envolve muito mais gasto quando um nicho amadurece. Então, a gente estava sempre flutuando em diferentes nichos e por conta disso eu tive que escrever para vários, tá? Então, eu escrevi para manifestação, eu escrevi para espiritualidade, escrevi para disfunção erétil, escrevi para próstata, escrevi para emagrecimento, escrevi para diabetes, tá? Escrevi para desenvolvimento pessoal, fitness, autismo. Então, eu escrevi para vários nichos, tá? Não só para mim como também para outras pessoas, porque eu ganho um royalties, tá? Eu ganho dinheiro de outras operações que utilizam as minhas copies. Sei o que funciona, porque eu falhei, tá, galera? Então, só quem tenta pode acertar e pode também falhar. E eu falhei e aprendi com os meus erros, tá? Então, eu falhei muito, 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 muito. Errei pra cacete também. Errei com o meu dinheiro e errei com o dinheiro de outras pessoas, tá? E tudo isso serviu de aprendizado. E quando eu sabia de fato como ganhar dinheiro, não fazia mais sentido para mim ser dono ser copyright de uma outra operação, tá? Não tinha por que eu estar ganhando ali 10, 20%, sabendo que eu poderia estar ganhando 100% de alguma coisa, tá? Que eu acertasse. Então não fazia muito sentido para mim. Então, por causa disso, hoje eu tenho uma operação e, cara, o mercado digital é maravilhoso, tá, cara? Porque eu trabalhei como CLT e agora ganho dinheiro no marketing digital. Então, quando eu preciso comprar qualquer coisa, eu só preciso acertar uma oferta
e eu consigo aquilo. Eu preciso comprar um carro, eu acerto uma oferta. Eu preciso viajar, eu só preciso acertar uma oferta, tá? E fico uma oferta de conquistar aquilo que eu desejo, ok? Então, esse sou eu, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas não me conheceu, então resolvi falar um pouco sobre mim. É, cara, eu acho que uma das melhores coisas, um dos melhores pontos, tá, de ser CMO, Cop Chief, é que você consegue olhar para o mercado e dizer para ele, cara, eu vou testar algo nesse mercado e vou conseguir fazer dinheiro porque está no momento certo. E eu olhei para o Brasil quando a gente estava só nos Estados Unidos, tá? E alguns outros países ali da Europa. Olhei para o Brasil e fiz, cara, o Brasil está no momento certo de eu lançar uma oferta e fazer grana no Brasil. Então eu fiz um infoproduto, lancei no Brasil e a gente teve esse faturamento, tá? Dentro da Perfect Pay. Então a gente teve 11 milhões de vendas aprovadas. Eu vou mostrar essa VSL para vocês. Provavelmente algumas pessoas já viram, já conhecem, já viram em Sweetfallios que estão por aí do mercado, tá? Assinaturas de Sweetfallion. Provavelmente vocês já viram. Eu vou mostrar pelo menos umas três ou quatro VSLs minhas, tá? Aqui para vocês. E vocês vão entender porque eu consigo estar acertando, tá? Porque eu consigo estar acertando. Então, 11 milhões, cara, muita gente que está rodando Nutra não consegue fazer 11 milhões em uma única oferta, tá? E para conseguir fazer isso, tem três segredos, tá, cara? Três segredos para você criar um AVSL de 8 dígitos, tá? É, E o primeiro segredo é que VSL é montada, tá, cara? E eu demorei demais para perceber isso, principalmente quando eu era iniciante. Eu demorei pra cacete, tá? É, para aprender isso. Só que teve uma entrevista que simplesmente mudou o meu jogo, que foi uma entrevista entre o Tony Flores e o Cleiton McPhee, tá? E o Tony Flores explicava para o Cleiton como era o processo dele de fazer VSLs, tá? Aqui tem o Tony Flores de azul aqui, tá do lado direito, tá? E tem o Cleiton McPhee, esse velho aqui que, tipo, para mim ele foi um dos melhores, tá? De todos os tempos. E, cara, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu acho que tá, provavelmente tá aparecendo aí a minha tela para para vocês entenderem, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu traduzir, a maioria de vocês provavelmente não fala inglês, tá? Eu vou pegar aqui só uma parte, cara, que é do Eugênio Schwartz, tá? Para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Para quem não conhece, esse aqui é o Total Page, tá? Que é do Clayton McPhee. Não tá mais online, tá, cara? Mas você consegue acessar ele através do arquivo.org. Não se preocupa, tá? Eu vou liberar o slide, vai ter o link para vocês e vocês podem acessar. Tem várias coisas aqui. Mas nessa entrevista aqui, cara, ele diz o seguinte, tá? O Tony Flores, tá? O Tony falando pro Clayton, ele diz assim, lembro do Jenny, tá? Ele falando do Eugene Schwartz, de ter dito uma vez, palavra criativa implica pegar nada e criar algo como Deus faz. Somos humanos, não podemos fazer isso. Então, em vez disso, precisamos ser conectivos. Jenny estava falando sobre ser capaz de conectar duas coisas de uma maneira única, de uma forma que nunca foi feita antes, tá? Então, o que ele basicamente está dizendo aqui é tu pegar duas coisas, conseguir transformar em uma nova, tá? Que as pessoas nunca viram antes, mas são duas coisas que já são conhecidas. Então, acredito que ser conectivo é uma das habilidades mais valiosas que você pode adquirir como redator. É por isso que a gente compartilha tanto Sweep Falho com vocês, tá? Para que vocês leiam e a partir do momento que vocês lerem, vocês consigam estar conectando ideias, tá? Então, basicamente, ele faz isso, tá, cara? E ele vai dizer aqui, ó, você nem precisa fazer isso mentalmente se tivesse o arquivo de deslize, tá? Como tá traduzido, o que ele tá falando aqui é sweep file, tá? Então, se você tiver um sweep file bem organizado, sempre que se deparar com uma nova situação que seja de forma semelhante à anterior, você poderá fazer conexão entre elas, ok? Então, a primeira coisa, cara, que eu quero que vocês entendam, tá? É que VSL é montado, ok?
VSL é montada. Então, se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir flutuar em diferentes nichos, tá? Então, ok, VSL é montada. As grandes empresas fazem isso, tá? As grandes empresas, não importa o setor, grandes empresas estão sendo construídas a partir da combinação de duas ideias que já existem. A Uber, por exemplo, tá? A gente já tinha táxi e tinha apps. Ele simplesmente fez a união disso. A iFood, a gente tinha restaurantes que tinha a opção de tu pedir online. Ele incluiu vários restaurantes dentro de um aplicativo. A Netflix, a mesma coisa, tá? A gente tinha DVDs, fita cassete, se você é um pouquinho mais velho, e dava para assistir ela na tua televisão. O que a Netflix fez foi simplesmente colocar tudo isso em um lugar, tá? Tinha torrents e tudo mais. Então, as grandes empresas são assim, tá? Estão sendo construídas a partir da combinação de duas ideias que se transformam em uma nova quando o usuário olha, tá? E tu pode ver isso nas copas que mais escalaram no mercado. E eu peguei algumas aqui e dentre elas tem algumas minhas, tá? O Endoboost, por exemplo, faturou múltiplos 8 dígitos, tá? Do meu sócio, o Álvaro Ezequiel. Ex-sócio, né? A gente não tá mais junto, tá? Mas um abraço para ele. E eu coloquei aqui a VSL, tá? Para estar mostrando para vocês, para que vocês consigam estar entendendo, tá? Tá aparecendo aí para vocês, né? Confirma para mim se tá aparecendo a tela do Docs para vocês, por favor. Sim, então beleza, tá? Então deixa eu só mostrar aqui para vocês. Copy original e a copy do Windows Booster, tá? Quem não conhece o Windows Booster, pô, foi do semestre passado, foi a copy de ED que mais faturou, tá? Foi a copy de ED que mais faturou. A copy de um brasileiro foi a copy de ED que mais faturou no semestre passado, ok? Dentro da Digital, eu acho que no mercado americano como um todo, tá? Então vocês vão ver, ó, ei, meu nome é Ethan Cox, tenho 53 anos e sou pesquisador médico. O Wendell Boost, ei, meu nome é Ethan Cox, tenho 53 anos e sou pesquisador médico. Tá vendo que é a mesma coisa, tá? Sempre fui apaixonado por inovação, sempre fui apaixonado por inovação. Essa cópia aqui, para quem não conhece, é a cópia do Wendell Pick, tá? Wendell Pick, ok? Que é do Ben Havaru. Então, beleza, tem aqui a história emocional, mesma coisa, tá? Agora deixa eu pegar aqui o mecanismo do problema. Eles perceberam que os métodos usados até agora para combater disfunção erétil não visavam a causa raiz. Então, eles perceberam que o método usado até agora para combater a disfunção erétil não visava a causa raiz. Por exemplo, as pílulas para disfunção erétil. Então, vocês estão vendo que é a mesma coisa, ok? Tá vendo que é a mesma coisa? É simplesmente a mesma coisa. Agora, qual a diferença, tá? É que, deixa eu colocar aqui, a lead e o closer era totalmente diferente, tá? Diferente, diferente. Agora, a grande coisa aqui, tá, cara? A grande coisa aqui para vocês entenderem é que o Window Booster faturou mais que o Window Peak. Faturou muito mais do que o Window Peak, tá? Muito mais, muito mais. Muito mais do que ele. E pegou pegou a história emocional, pegou o mecanismo do problema. Só mudou a lead e o close. Agora deixa eu trazer para vocês uma coisa que aconteceu, tá? Enquanto estava sendo feito o EndoBoost. Tinha 5 VSLs, tá? 5 VSLs. E foi testada todas essas 5. Em estrutura própria, foi testado todas as 5 dentro da VTube. E aí o que foi feito, tá? Para vocês entenderem, se analisou a retenção de cada parte da VSLs. 5 VSLs DD e se analisou a retenção. Então tinha um que o lead era melhor, tinha outra que a história era melhor, tinha outra que o mecanismo era melhor, outra que o mecanismo da solução era melhor e outra que o close era melhor. Então, quando se viu isso, pegou e cortou tudo, tá, cara? Ó, cara, a história por trás do Window Boost, tá?
pegou todas as partes, cortou e colou em uma VSL. Cara, as legendas totalmente diferentes. Então, a legenda da Lídia era amarela e aí a legenda da história era preta e branca. Foi uma coisa bizarra, tá ligado? Bem bizarro, bizarro mesmo. Só que quando subiu no teste, colocava 100 mil e faturava 500 mil, cara. Tipo, a coisa mais louca do mundo, sabe? Tipo, botava 100 mil, faturava 500 mil. Colocava 50 mil, faturava 250 mil. Assim, tipo, muito louco mesmo, muito louco mesmo. Aí pegou a VSL e refez, tá ligado? E deixou realmente bem bonito, as legendas tudo igual, e só manteve a cópia. E a VSL vendeu quase, eu acho que vendeu uns. Pô, eu acho que foi em torno de 80, 90 milhões, tá? 80, 90 milhões, ok? Foi em torno disso. Então, voltando para cá, o Endoboost fez isso, tá? A EMA, provavelmente vocês conhecem a EMA. A EMA roda até hoje, tá? Se vocês colocarem dentro da biblioteca do Facebook, vocês colocarem o nome EMA, ela vai aparecer lá. Aí, se vocês olharem para ela, tá? Ah, eu coloquei a cópia original e coloquei a EMA aqui, tá? Ah, então tá aqui, ó. Veja, é bem sabido que a digestão do gás metano que retarda a digestão. É o resultado de invasores microscópicos chamado Archaea, ok? Agora na EMA, tá? Veja, é bem sabido que a digestão do gás metano que retarda a digestão. É, na verdade, um subproduto de invasores microscópicos chamado Archaea. Essa VSL aqui é a Colon Clean Pro. Bem antigazinha, tá? Provavelmente vocês não pegaram, mas bem antiga dentro do ClickBank. Vendeu pra cacete também. E o que a Emma fez, tá? A Emma pegou e colocou lead diferente, colocou close diferente, história diferente. Mas pegou aqui os mecanismos do Colo Clean Pro e roda até hoje, cara. Eu acho que a EMA tá rodando, acho que em torno de 3 anos já, tá? E faturando pra cacete. Mas simplesmente pegando parte de uma outra cópia e colando dentro dela, tá? Claro que não é só colar, vocês vão entender, tá? O que eu quero falar. Agora deixa eu pegar aqui o SubClean, tá? O SubClean foi eu que escrevi, tá? Então deixa eu pegar aqui. Tem uma pequena diferença, tá? Essa cópia aqui é do Sugar Defender, tá? Sugar Defender. Só que o SubClean foi no formato de entrevista, tá? Foi no formato de entrevista. Então eu fiz toda uma adaptação e também expandi, tá? Mas o que, ó? Aqui é a parte do Sugar Defende. Deixa eu pegar aqui, ó. Tipo, em 2012, a doutora Amélia Roosevelt, da Universidade de Harvard, conduziu um estudo focado em diabetes tipo 2. Aí, o que? Aqui entra a parte do Sugar Defender. Ela analisou 260 pacientes com vários estágios de diabetes tipo 2 usando o microscópio Carl Zeiss, tá? Aí aqui é a mesma coisa. Durante um dos seus estudos, enquanto pesquisava 260 pacientes, então, beleza? A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, ok? E o SubClean faturou múltiplos 8 dígitos. Quaresma do Padre Pio, não sei se vocês já viram essa VSL por aí. Confirma para mim se vocês já viram essa VSL rodando em algum canto. Pô, um bocado de nego viu, hein? Ok, ok, ok. Tá, a Quaresma do Padre Pio foi eu que escrevi, ok? Foi eu que escrevi. Ela escalou Latam, ela escalou Estados Unidos, ela escalou o Brasil, ok? Então, tá, cópia original, tá aqui, tá? Da Angel. Em uma das antigas escrivanias que permaneceram intactas no quarto do santo. Então, em uma das antigas escrivanias que permaneceram intactas no quarto do Padre Pio, ok?
Só melhorei, tá? Descobri um dos seus manuscritos detalhando orações específicas para o seu anjo da guarda. Só que aqui, cara, presta atenção, tá? Tá aqui, ó. Ouvir, tá vendo? Ouvi-lo, ouvi-lo, ouvi-lo. E eu coloquei orações, o que é diferente. Lembra que eu falei para vocês sobre ser muito contextual, sobre a diferença de públicos, e tem a questão do público mais velho e tudo mais? Isso aqui é muito mais familiar para eles, tá? É muito mais familiar para eles. E por conta disso, funcionou tão bem, ao invés de colocar para ouvir, ok? Então, tipo, mecanismo foi pego, mas lead, história e close diferente, ok? Mas, cara, a propósito, foi essa VSL que vendeu os 11 milhões que eu mostrei para vocês, tá? Foi essa VSL aí. Ela que vendeu os 11 milhões que eu mostrei para vocês o print ali dentro da Perfect Pay. Isso dentro da Perfect Pay, tá? Porque ela faturou pra caramba também na QIFI e faturou pra caramba também na Hotmart, tá? Eu acho que na Hotmart bateu 1 bilhão lá dentro. Na QIFI foi 6 dígitos, não foi tanto não. Mas ok. Beleza, cara, você entendeu. É só juntar pedaços de cópia aí, cara. Então, tipo, pô, Felipe, então eu só tenho que fazer o seguinte, eu só tenho que pegar pedaços de outras cópias e jogar para dentro da minha cópia e vai funcionar. Não, tá. Não, na verdade não. Na verdade não. Tá. Algumas pessoas falaram Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein. Na verdade não, cara. Eu quero mostrar um ponto de diferença aqui para vocês, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês um ponto de diferença. Eu não sei se vocês já repararam nisso aqui, aqui em cima. Tá escrito Quaresma do Padre Pio, ok? Quaresma do Padre Pio. Cara, esse nome, esse nome pro mecanismo, esse nome fez total diferença, tá? Esse Twizy, né? Fez total diferença, tá? Por alguns motivos. O primeiro motivo, tava acontecendo no Brasil, ah, com o padre Frei Gilson, que ele estava fazendo milhões de pessoas acordarem às 5 horas da manhã. Não sei se vocês viram isso, tá? Não sei se vocês viram, mas se vocês entrarem no YouTube, tem lá os vídeos. E ele fazia as pessoas acordarem às 5 horas da manhã para ficar com ele. E aí, alguns temas dos vídeos dele era Quaresma. Aí tem lá Quaresma da Nossa Senhora. Tem Quaresma do Arcanjo Miguel. Santo Rosário. Tava muito em alta, cara. Tava muito em alta. Aí entrou uma coisa, cara, que multiplica muito o teu resultado se tu souber ter essa percepção, que é o timing das coisas. É o timing das coisas, tá? Faz muito, 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 muito. Tu multiplicar o teu resultado. Porque lembra que os antigos, eu não sei- vocês provavelmente já escutaram isso, converse com o que está na mente do teu cliente. Isso envolve muito o time, tá ligado? Então tinha um time. Então eu poderia ter colocado simplesmente oração do Padre Pio. Eu poderia ter colocado isso. Ou então conexão com o seu anjo da guarda. Eram nomes prováveis para eu colocar. Mas Quaresma do Padre Pio fez total diferença, cara. Total diferença, tá? E tem um hack, cara, um hackzinho que fez com que a gente criasse um segundo produto a partir desse daqui, que aumentou pra caramba o nosso OV, tá? Aumentou muito. Vocês querem escutar? Diz pra mim aí se vocês querem escutar. Vai, fala aí pra mim. Coloca aí no chat. Tá. Cara, eu gosto de dizer que no mercado de espiritualidade, de manifestação, tem um antes e um depois do Padre Pio, tá? Porque se tu coloca aqui, se tu colocar, cara, tu vai ver que até dentro da Amazon,
as pessoas estavam colocando Quaresma do Padre Pio, tá? Qual é o livro Quaresma do Padre Pio? Ficou tão em alta, tá? Tão em alta, que a galera tava começando a pesquisar. Não só aqui, cara, mas dentro da própria Amazon. Dentro da Amazon, tava lá como pesquisa a Quaresma do Padre Pio. Vocês estão vendo? Tá vendo? O que aconteceu, cara? Como o movimento foi tão gigante. Então, o que a gente fez? O entregável, cara, era um app que tinha um e-book e que tinha também áudio e que, por ter recorrência, tem recorrência também. A gente colocava toda semana conteúdo novo, tá? Para justificar a recorrência. Mas por causa disso, o que a gente fez? A gente criou o livro físico. Criou o livro físico e dá a opção às pessoas estar pagando pelo e-book e fazer o upgrade para o livro físico. E simplesmente o ticket médio no front subiu pra cacete, assim, estourou pra cacete, tá ligado? Entendeu? Então, assim, e aí o livro a gente colocou como print on demand, tipo, compra e aí a, a empresa lá que fabrica vai lá e cria, tá? Mas por quê, cara? Lembra que eu disse pra vocês no início? Mano, escuta o teu mercado, velho. O teu mercado, cara. Tu tem que entender o teu mercado. Não partiu de mim. O mercado que tava pedindo isso porque estavam pesquisando, tá ligado? Eles estavam querendo livro. Estavam entrando dentro da Amazon querendo um livro físico, tá ligado? Então a gente olhou assim e fez, pô, se a galera tá querendo, por que não fazer isso, tá ligado? Se tu entrar dentro do Google e colocar assim, fabricar livro print on demand. Tem várias empresas que fazem isso, tá ligado? Tu não precisa comprar e mandar pra tua casa, sabe? Então, pô, uma dica aí, nem tava na aula, tá? Mas pra vocês que, sei lá, rodam nesse nicho ou tem algo semelhante, isso pode botar mais alguns milhões de faturamento no mês aí na tua empresa, ok? Então, é... então é isso, tá? Deixa eu voltar pra cá. Então, cara, legal, tá? Então, legal. Bora continuar aqui. É, tá, vocês entenderam essa parte, né? Então, tipo, não é só juntar pedaços da copy, tá? Aí entra o segredo número dois, cara, que é a grande ideia, tá? A grande ideia. Cara, a grande ideia não é o nome que tu dá, tá? Não é. A grande ideia não é uma pergunta paradoxal, não é, tá? É uma parte, mas não é, tá? A grande ideia é bem diferente disso, ok? Então, bora lá, tá? Para vocês entenderem como descobrir grandes ideias, ok? O primeiro ponto, cara, que eu quero trazer para vocês é que uma ideia que deu certo no mercado que você atua pode ser replicada em diferentes nichos de mercado. Então, o mercado é o setor amplo que tu atua. Exemplo, saúde, finanças, relacionamento, educação, espiritualidade, ok? Então, esses são mercados. Dentro do mercado tem nichos, que é um recorte dentro desse mercado, tá? Focado num grupo ou problema específico. Por exemplo, dentro do mercado de saúde, tu tem emagrecimento, tu tem diabetes, tu tem dores articulares, tu tem sono, tu tem disfunção erétil, tu tem diversas coisas. E aí o que pega, tá, cara? O que pega, tá? É, A nossa empresa foi uma das primeiras a rodar a VSL do sal, do sal para emagrecimento, cara. Por quê, velho? Deixa eu explicar para vocês por quê. A gente tava rodando uma modelação da. Pô, tô batendo na câmera aqui, que cacete. A gente tava rodando uma modelação de ED do sal azul. Do sal azul. A gente tava rodando. Aí eu virei pro um dos nossos copywriters e falei assim pra ele, cara,
Bora rodar sal também para emagrecimento. A gente pega e roda. Quando a gente iniciou, a gente não iniciou com sal rosa, tá? Não colocou. A gente simplesmente transportou a ideia de ED e rodou. Quando a gente viu que o sal rosa estava escalando mais do que a gente pegou e modificou. E modificou. Quando a gente modificou, a gente estava conseguindo escalar no YouTube, que a gente escala muito no YouTube, a gente estava conseguindo escalar em torno de 50 a 80 mil. Quando a gente mudou, a gente começou a escalar 6 dígitos. Aí a gente meteu o pé e acelerou pra caramba, tá? Então, uma ideia que funcionou para vocês dentro do mercado, tá? Em qualquer outro nicho dentro do mercado que vocês atuam, pode funcionar para outras dores que vocês queiram solucionar, tá? Pode e vai funcionar se vocês souberem adaptar. Por exemplo, o sal funcionou e está funcionando no nicho de próstata. Está funcionando no nicho de próstata. Funcionou em disfunção erétil, funcionou em emagrecimento e está funcionando em próstata. Está funcionando também, por exemplo, para dores articulares, ok? Então, uma ideia que deu certo em um mercado em um nicho, pode funcionar em outro nicho dentro do mercado que tu atua, tá? Então, pode funcionar tranquilamente se você souber utilizar. A mesma coisa, cara, vai funcionar, por exemplo, dentro de renda, prosperidade. Aqui no Brasil, tinha um cara que estava rodando uma VSL que era de aumentar o score com o banco, tá? Só que aí ele deu uma sofisticada, né? Ele não falava de score, ele falava sobre uma outra coisa, tá? Que era o score interno do banco, beleza? E ele estava escalando bem aqui no Brasil. Quando eu fui, peguei essa VSL e escrevi uma nova para os Estados Unidos. Eu escrevi sobre apagar as dívidas. Nos Estados Unidos tem muito disso, tá? De apagar as dívidas. A galera vende software de apagar as dívidas. Que tu escreve uma carta para os bancos e para os órgãos de cobrança pedindo para pagar tuas dívidas. E a galera compra pra caramba, tá? A gente vendeu múltiplos 7 dígitos dentro desse nicho com essa VSL, tá? Eu posso mostrar para vocês no final, beleza? Mas aí, ok. Eu separei um docs para vocês, tá? Para estar falando com vocês sobre ideias, tá? Existem 4 tipos de ideias, tá? Ah, foi rating bancário, tá? Obrigado, alguém colocou aqui, rating bancário. Ok? Então, que tipo de ideias estamos procurando, tá? Tem ideias escondidas, tá? É conhecida por algumas pessoas e são discutidas em certos círculos, mas não é amplamente divulgada, tá? Por exemplo, vocês conhecem autofagia, que é uma faxina onde as células boas consomem as células ruins, ok? Isso aqui virou mecanismo da solução para a memória, ok? Autofagia. Então, memória, câncer, qualquer coisa, ok? É emergente. As ideias estão se espalhando. São conhecidas em alguns círculos, estão penetrando no convencional e estão recebendo reações, tá? Vocês estão vendo crescendo no TikTok, vocês estão vendo crescendo no YouTube, tá recebendo reações. São ideias que são emergentes, ideias conhecidas. Essas ideias são fatigantes, tá? Anteriormente é emergente, mas agora elas são conhecidas, como por exemplo, truque do sal. Eu dou consultoria para uma empresa que ainda roda o truque do sal. Eles estavam vendendo por dia, todos os dias, continuamente, R$ 1 milhão. Hoje essa oferta só dá para eles R$ 200 mil por dia de faturamento. Teve uma queda de 80%. Por quê? Porque é uma ideia conhecida, tá? Ela já foi amplamente divulgada. Então,
ela não está chamando tanta atenção como chamava antes quando ela conseguiu escalar. A ideia está morta, tá? Não faz nenhum sentido usar. As pessoas não acreditam que funciona mais, tá? Foi abandonada ou refutada como low carb. Nos Estados Unidos se vendia muito low carb, principalmente pela Paleo, tá? Talvez vocês não conheçam. Ok. Não se vende mais como antes, foi abandonado. É uma ideia morta, todo mundo sabe como é, ok? Mas a grande questão, cara, é que existem mais ideias escondidas, perdão, do que conhecidas. Ou seja, ideias conhecidas e emergentes são finitas, existe um número limitado delas, tá? Ideias escondidas são infinitas, são mais excitantes, porque são novas e existe menos resistência a elas. Por quê, cara? Acontece o seguinte, tá? Deixa eu só explicar isso aqui para vocês. Eu gosto de explicar porque as coisas são como são. Nosso cérebro está sempre comparando, tá? Para poupar energia. Então, se ele vê algo que ele já conhece, ele cai fora. Vou cair fora disso porque eu já conheço, então eu vou poupar energia. Mas quando é novo, ele não conhece, ele para entender, tá? Então ele dá uma parada ali para entender como aquilo funciona, porque automaticamente é novo e ele não sabe, tá? Então é por causa disso que tu não pode usar ideias mortas ou ideias conhecidas, tá? E aí tem um passo a passo que tu pode usar para conseguir encontrar grandes ideias, tá? E o primeiro passo é o seguinte: tu vai estabelecer o problema que você está tentando resolver. Estabelece o problema que tu quer resolver aí, tá? E depois que tu estabeleceu, tu vai fazer perguntas. Uma das grandes habilidades que as pessoas deveriam desenvolver é saber fazer perguntas, tá? Então, por que pessoas têm diabetes? Por que pessoas engordam? Tá? Por quê? Então, se tu pegar aqui e jogar aqui, ó. Por que pessoas têm diabetes? Aí tu vai entender, cara. Tem histórico familiar, excesso de peso, e tudo mais, ok? Isso é muito raso, tá? A gente não quer isso. A gente não quer isso. Não quer nada muito raso. Mas vocês começam pelo porquê, ok? Depois disso, vocês vão fazer a pesquisa em inglês, tá, cara? É a melhor coisa que tem. Vocês vão pesquisar no Reddit, no YouTube, no Science, no Google, tá? Seja lá vocês gostem de pesquisar. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão colocar alguns modificadores para ter novos ângulos, tá? Então, surpreendente descoberta de por que as pessoas têm diabetes. E vai aparecer muitas coisas para vocês. Eu prefiro, cara, fazer a pesquisa em inglês, tá? A CIA quer te multar, caraca, tem uma copinha minha que usou a CIA. Um amigo meu recebeu uma carta do FBI, cara. Maldito o FBI. Mandou uma carta. Já pensou? Como é que pode, pô, o FBI mandar uma carta pra pessoa? Não pode comer isso. Então, bora lá, galera. Ó, cara, a gente tinha pesquisado, né, ali sobre, ó, bactérias intestinais têm sido associadas ao aumento de açúcar no sangue e danos no fígado, tá vendo? Descobriu uma nova maneira surpreendentemente de melhorar o nível de açúcar no sangue e reduzir danos do fígado, capturando um combustível pouco conhecido produzido pelas bactérias antes que ela cause estrago no corpo, tá? Ok, para entrar com essa linha. Então, é que uma molécula produzida por micróbios no intestino pode entrar na corrente sanguínea. Então, tipo, a partir de outras cópias, tá? Tipo, tu conseguiria encontrar isso, né? Tipo, bactéria diabética, né? Parasita diabético, coisas do tipo, saca? Ah, só que se tu não tivesse isso, tá? Tu facilmente encontraria
com essa frase que eu coloquei aqui para vocês, ok? Facilmente vocês encontrariam sobre bactérias. A gente conseguiu escalar bastante sobre bactérias, tá? Ó, e eu vou falar mais disso para frente com vocês, porque está relacionado à superestrutura do problema, tá? E facilmente bactérias conseguem escalar em qualquer nicho, ok? Então, voltando para cá, a gente pesquisou surpreendentemente, né? Se eu colocar aqui alarmante, deixa eu colocar alarmante descoberta de por que as pessoas têm diabetes. Ahn, Projeto desvenda a ligação entre dieta e a resistência à insulina, tá? Sabemos que comer a mesma coisa que faz. Mas o tipo de bactéria que temos no intestino, tá? Ok, ok. Bactérias intestinais mais uma vez, tá? Hum, Descoberta que... Fala, cientistas vai descobrir uma nova razão pela qual o pâncreas tem dificuldade em produzir insulina suficiente em pessoas com diabetes tipo 2. Se concentrou em um gene chamado HNF1. Os pesquisadores descobriram crucial na manutenção e funcionamento adequado de centenas de outros genes que auxiliam na liberação de insulina. Quando desativaram o HNF1 dentro da célula beta, essa cadeia de comando entrou em colapso, causando a falha na produção de insulina. Ok? Então, por exemplo, tá, quando tu vai escrever aqui, tá, aí tu descobriu que, como é o nome disso aqui? HNF1A. F1A, produtora de insulina, ok? E quando ela não funciona, guarda picos, ok? Então, basicamente, tu descobriu isso. Agora tá, o HNF1 é a principal produtora, mas ele parou de funcionar. Então, o que faz o HNF1A parar de funcionar? Ok? Então, essa vai ser a nossa próxima pergunta, tá? Quando a equipe estudou tecido procriático, descobriu que pessoas com diabetes tipo 2 têm cerca de 8 vezes mais células betas disfuncionais com baixa atividade de HNF1, ok? Ah, então, sugere... Ok, tá, então beleza. O que tu faria aqui é, por exemplo, ó, existe... Ok? Está quebrada. Aí, por que ela está quebrada? Toxinas das comidas, alimentos e águas, alimentos, ar e água que bebemos. O que você tem que fazer é um detox para liberar ou para ativar a célula HNF1A, ok? Cara, a partir disso tu começa a construção, ok? E se for difícil para você fazer essa construção, tu pode pegar estrutura, lógica de outra VSL parecida e aplicar na tua VSL. Simplesmente, e simples assim, simples assim. Então, tu pega uma outra. Uma outra VSL que eu escrevi, cara, foi simplesmente, quando eu pesquisei, tinha pesquisas que era o seguinte: pâncreas gorduroso impede a produção de insulina.
Caraca, que coisa massa, sabe? Porque tinha VSLs de fígado gordo. Eu mesmo já tinha escrito. Então eu só peguei a estrutura lógica, ou seja, as argumentações, e trouxe para dentro de diabetes, colocando que pâncreas está gordo e você precisa eliminar a gordura alojada nele. E vendi meu produto aqui, detox do pâncreas. E simplesmente peguei a estrutura que tinha para fígado gordo, ok? Então eu não sabia disso. Então, essa foi a minha grande ideia que eu trouxe para cá, tá? O pâncreas gorduroso. Caraca, eu falei, caraca, isso é maravilhoso. O pâncreas consegue ficar gordo assim como o fígado. E a gente trouxe e consegue vender ela muito bem até hoje, ok? Então, há muitas ideias por aí, tá? Muitas ideias pro teu problema e para tua solução que você simplesmente pode usar. Tive uma VSL minha que se chama Monja Lynx de emagrecimento. E tinha saído essa caneta aqui, ó, deixa eu ver, Godzilla, ah, para emagrecer. A caneta para emagrecer Godzilla, tá vendo? Qual era a diferença da caneta Godzilla para a caneta Monjaro e tal? É que a Godzilla, ela coloca aqui o GCC, que é o glucagon, tá? Então ela ativa três hormônios que fazem com que você emagreça mais rápido. Aí, na minha argumentação, eu usei esses três hormônios. Aí eu coloquei que minha solução era melhor do que o Monjaro e melhor do que o Ozempic, porque o Ozempic ele só ativa o GLP-1 e o GLP-1, o Ozempic, o Monjaro o GLP-1 e o GIP, e a minha ativa o GLP-1, o GIP e o glucagon, fazendo com que a pessoa emagreça muito mais rápido do que ela utilizando o Monjaro, ok? Então, simplesmente fazendo isso. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês. Hum, Pô, aqui não, aqui. A galera vai ver minhas VSE, minhas copies, ó. Tá aqui em algum canto. Assim que o primeiro artigo tá aparecendo para vocês? Ok, ok. Tá aparecendo agora, né? O Wellington não atrapalhou. Maldito Wellington. Deixa eu continuar aqui. Aí tá. Você só precisa aplicar duas gotas embaixo da língua e pronto. A gordura começa a derreter no seu corpo. Aí, ok. Efeito bariátrico. Cadê? O problema é que o açúcar não se transforma em gordura e é enviado para região, para essas regiões. O ideal é que você tenha a quantidade certa de insulina transportando o açúcar para dentro das células, para que seu corpo permaneça equilibrado e possa queimar reservas de gordura. Deixa eu ver se está compartilhando aqui. Tá não, né? Tá. Deixa eu remover aqui. Foi mal, galera. Tá, voltando pra cá, tá? É por isso que o Ozempic faz mulheres perderem tanto peso, porque ele literalmente imprime o próprio GLP-1, ok? Mas onde o Mounjaro entra nisso? O Mounjaro é como uma versão 2.0 do Ozempic, uma versão mais avançada. Em vez de imitar apenas um hormônio que combate a gordura, o GLP-1, o Mounjaro imita dois hormônios, GLP-1 e o GIP, ok? A função do GIP é quase a mesma, mas com a ação de ambos os hormônios junto, o efeito é amplificado. Tá, beleza. Aí aqui eu falo sobre eles, ok, certo. Aí nos deparamos. Afinal, a ideia era criar um produto para competir com o Zepic e Monjaro, para que ele pudesse entregar os mesmos resultados sem efeitos colaterais. Seria um sucesso, certo? Nos deparamos com um artigo revolucionário da American Medical Association, que foi apresentado como descoberta do ano no Congresso Europeu de Obesidade em Veneza, sobre uma combinação específica de substâncias naturais poderia não só replicar os efeitos do manjaro, mas ser superior a ele, ativando o terceiro hormônio do emagrecimento, o GCGE. Tá vendo como eu vou modificando aqui, tá? Tipo, eu não só coloco hormônio, eu coloco hormônio do emagrecimento, ok? Eu coloco aqui em cima efeito bariátrico, tá? Então, eu vou colocando essas coisas na copa. Conhecido cientificamente como glucagon. Talvez você não saiba, mas o glucagon age aumentando a temperatura interna do nosso corpo. Quanto maior a temperatura interna, mais o metabolismo trabalha, e mais gordura e calorias você queima. Mesmo dormindo, você passa a queimar calorias como uma fornalha. E como você sabe, se você queima mais calorias do que consome, a perda de peso é automática. Nossa equipe ficou extremamente animada, então esse efeito bariátrico natural foi nomeado pela doutora Ania Gestebrov, ok?
como retratotida, porque ativa três hormônios de emagrecimento adormecidos em nosso corpo, tá? Então, beleza. Vocês entenderam o que eu quis falar ali, tá? Então, basicamente, por causa desse tipo de pesquisa, eu descobri que estava saindo uma terceira caneta, que era chamada de Godzilla, e que ativava três hormônios. Eu fiquei, caraca, a gente só fala de ativar dois para emagrecer. Eu vou expandir e colocar que vai ativar três. E assim a pessoa consegue emagrecer mais rápido, e tem outros benefícios, tá? Ok? Então. Então vocês entenderam, né? Mais ou menos o que eu estou querendo falar, né? É, E aí vocês conseguem linkar outras coisas, como por exemplo o papel do glucagon, tá? Pô, glucagon na diabetes, tipo, pois o glucagon é um hormônio produzido pelo que eleva a glicose no sangue, agindo contra a insulina, tá vendo? Tá vendo? Então, tipo, pô, tô escrevendo para emagrecimento. Aprendo sobre um hormônio que eu posso utilizar como inimigo dentro de diabetes, cara. Glucagon em excesso aumenta os níveis de glicose. Por que está em excesso? Por causa disso aqui, tá? Tá, sei lá, pode colocar o que é, tá? Não sei agora como você usaria. Então, beleza. O que tu precisa fazer? A conclusão dele vai ser diminuir os níveis de glucagon. E você faz isso usando o produto do Felipe, que cumpre o que promete, ok? Então, é exatamente isso. Então, tipo, a questão de linkar, tá ligado? Linkar as ideias que eu falei no início com vocês. Uma coisa se desdobra em outra, tá? Porque o corpo humano tá muito ligado. Então, se tu tiver com a cabeça bem afiada para essas coisas, você consegue sair entrando e produzindo cópias, tá? Para diferentes tipos de nichos, ok? Então, você faz isso. A partir do momento que tu foi descobrindo o que tu faz, tu classifica como escondida, emergentes e conhecidas. Tu classificou. O que tu vai fazer? Tu vai olhar assim, cara, é fácil de entender? É fácil de entender que ele só precisa diminuir os níveis de glucagon no sangue para que ele consiga reverter diabetes tipo 2. Pô, até uma criança consegue entender isso. É muito fácil de entender. É fácil de entender que ele só tem que ativar três hormônios que estão adormecidos para que ela consiga queimar gordura. É muito fácil de entender, entendeu? Gera curiosidade? Gera, pô. Ó, tem três hormônios adormecido no teu corpo. Que se tu ativar ele, é como clicar num botão. Clique, tu começa a emagrecer automaticamente. Caraca, como assim? Me explica mais. Pode ser provada? Pode, a gente tá pegando artigo científico, tem prova pra cacete. É atraente? Pra caramba, é muito simples. Só tem que diminuir níveis de hormônio, pô. Como é que eu diminuo? Bebe água gelada, né? Sei lá. É poderoso? É, então, tipo, tu só tem que olhar para isso e dizer, cara, isso aqui vai servir, vai. E tu coloca a estrutura e coloca para rodar. Então, o que tu faz, tá? Tu pega e começa a escrever uma pequena copy. Eu te indico mais tu escrever, por exemplo, a lead ali, que não é tão difícil. E aí na lead tu tem que colocar, né? Na lead tu faz a agitação da solução e a agitação do problema. Beleza, quando tu fizer isso, tu vai olhar para ela e vai falar, cara, isso é atraente pra cacete, ficou bom, velho, chama a atenção, ou é simplesmente uma merda, tá ligado? Tu quando olhar pra lead, tu vai conseguir dizer isso. E é muito fácil, tu consegue encontrar muitas ideias tranquilamente, muito rápido, tá ligado? Ok? Então, beleza, é isso que tu faz. Agora deixa eu voltar aqui para a apresentação. A gente usa uma grande ideia, cara, porque ela esconde o processo de vendas, tá? E se tu não esconder o processo de vendas, o teu cliente fica no controle, porque ele consegue se antecipar ao que tu tá falando a ele. Então ele consegue se antecipar e criar resistência. O que a gente está fazendo a todo momento é criar novos formatos para que a gente fique no controle do processo de vendas, tá? Então como é que tu esconde o processo de venda? Primeiro, modificando o formato. E a matemática para tu saber se precisa mudar o formato é muito simples. Qual é o nível de maturidade do mercado? Cara, o nível de maturidade do mercado de emagrecimento
é superior ao nível de maturidade do mercado de neuropatia. Então, no mercado de emagrecimento, tu vai ver muita gente com VSL podcast, VSL de entrevista, VSL de entrevista com 5, 6 pessoas, VSL estilo talk show. Então, tu vai ver isso em emagrecimento. Mas tu não vai ver em neuropatia, porque o nível de maturidade não está tão alto. Quando o nível de maturidade está muito alto, o que tu vai fazer? Tu vai ver o conteúdo que eles consomem. Quando tu vê o conteúdo que eles consomem, tu só tem que pegar esse tipo de conteúdo que eles consomem e colocar na tua VSL, produzir ela assim, adaptar a tua cópia assim. Então é simplesmente isso que tu tem que fazer, tá ligado? É simplesmente isso. Então quando tu faz isso, tu esconde o processo de venda, porque ela olha para aquele conteúdo e fala, cara, isso aí realmente é diferente, não é aquela VSL que aparece um doutor vendendo. Eu acho que a gente foi o primeiro, então a segunda pessoa a utilizar VSL de entrevista para diabetes nos Estados Unidos. E eu acho que foi por isso também que a gente teve tanto sucesso nessa VSL, porque a gente simplesmente trouxe um formato diferente para o nosso cliente, tá? Em um mercado que estava totalmente saturado. E aí a gente escondeu o nosso processo de venda, ok? Beleza. A Big AD é nova, então ela esconde o processo de vendas. O formato novo esconde o processo de vendas. E o Treasy, que é tipo um nome novo, tá? Que é o que a galera diz aí de nome chiclete e tudo mais. É, esconde o processo de vendas, tá? E aí eu coloquei aqui o meu chat GPT para poder mostrar para vocês essa parada, como vocês podem fazer isso, tá? Como vocês podem colocar um tweet de forma fácil, tá ligado? E eu vou deixar compartilhado com vocês para que vocês possam estar utilizando. Que é o que a galera coloca como nome chiclete, tá ligado? Aí beleza, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, tipo, eu coloquei para ele o seguinte. Quero que você faça um teaser, um nome chiclete, que chamamos aqui no Brasil. Mas antes você vai aprender o jeito que mais funciona no Direct Response. Aí eu ensinei para ele, então presta atenção. Superestrutura no Direct Response é tudo aquilo que tem credibilidade imediata. O meu público-alvo não precisa gastar energia para aprender ou acreditar. Uma superestrutura pode ser uma pessoa, marca, entidade, ingrediente, solução. Ou um problema como bactéria e parasitas. Aí eu coloquei exemplo, Amazon, Facebook, Steve Google, Laí Ribeiro, pá, pá, pá. Agora, cada nicho tem uma superestrutura. Superestrutura em diabetes, canela, Viagra de maçã, insulina, Dr. Roy, superestrutura em manifestação, vibrações, frequências, hertz de colesterol, superestrutura em espiritualidade. Cara, vai escutando aí eu falando de superestrutura, tá? Porque isso é um ponto muito importante, a gente vai falar mais pra frente. Mas vai escutando, porque isso aqui faz uma diferença enorme em uma copa que dá muito certo, tá? Superestrutura e espiritualidade. Arcanjo Miguel, Padre Pio, Papa Francisco e Frei Giso. Agora que você sabe o que é superestrutura, vamos para o próximo passo. Use modificadores como ritual, terapia, hack, truque e outros da mesma linha e sentido, junto com a superestrutura que mais faça sentido no nicho de neuropatia, tá vendo? Para ter ideias de superestrutura, investigue magalogs, revistas, cópias antigas e jornais. O meu público está nos Estados Unidos, então precisa fazer sentido para eles, ok? Aí beleza, ele foi lá, aí ele pegou e trouxe. Inflamação silenciosa, mitocôndrias, tá? Isso aqui são as superestruturas mais fortes. Ele pegou as superestruturas. Agora junto com os modificadores, ok? Como ritual, aí beleza, ele trouxe. Terapia das mitocôndrias. Cara, isso aqui, ó. Ele trouxe esse, aí eu peguei e pedi mais, né? Vamos mais fundo. Crie nomes baseados em ingredientes, ok? Aí ele pegou e começou a fazer. Aí trouxe. Agora tem um nome aqui, que é esse aqui, ó. Terapia do magnésio. Vocês já viram essa VSL aqui? Total Relief. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Deixa eu pegar a VSL aqui para vocês, tá? Então, eu tenho um sweep imenso, tá, galera? Então, essa VSL aqui, ó. Eu não sei se vocês já viram essa VSL. Vocês já viram?
Essa véia aí passando em algum sweep, algo do tipo e tal. Sim, sim, vocês viram? Se vocês pegarem a VSL e fizer outro script, sabe qual é o treason deles? É esse aqui. Terapia do magnésio. Se vocês pegarem, é isso aí. Terapia do magnésio. Deixa eu ver se eu. Pera aí, eu tenho um sweep gigante, tá? Não repara no meu sweep, não. Que eu não vou dar pra ninguém, não. Lá ele, inclusive. Esse seja. Ó, embora a terapia com magnésio, tá vendo? Total relief. Simplesmente isso, cara. Simplesmente isso. Então, pô, é, ele me entregou, tá ligado? Ele me entregou, então é muito simples, tá? Vocês depois vocês vão ter acesso a isso, ok? Então, simplesmente ele me entregou o teaser de uma VSL que tá escalando pra caramba. Tá. Então, beleza. Então, vocês entenderam. Teaser, tá? Teaser. É a forma que vocês vão nomear ali a, o mecanismo do problema de vocês, o mecanismo da solução, tá? Beleza? Pô, já começou a sacanagem nos comentários aí, né? Os cara, pô. Agora, beleza, Felipe. Eu já sei que a VSL é montada e que ela precisa de uma grande ideia, tá? Qual é o próximo passo? As superestruturas, cara. Eu já dei uma primeira, já dei uma primeira palhinha ali, tá ligado? Sobre o que é superestrutura. Mas bora continuar. O mercado vai dizer o que precisa, tá, galera? Sempre. Quando você conseguir ouvir o que o mercado realmente quer, saberá exatamente o que escrever e eles vão acreditar em você. Porque tu tá falando para eles o que eles querem. Ok? Então, quando tu fala para a pessoa o que ela quer, é muito mais fácil, tá? Então, pensa tipo, tu é o marido e tu quer dar uma mais tarde. Aí a tua mulher pega e diz, cara, a gente vai dar ali uma. É o que tu quer, então tu fica muito. Ou então tu é a mulher e quer um carro. Aí o cara diz, eu vou te dar um carro. Então tu fica extremamente feliz, tá ligado? Pô, esses exemplos não foram tão bons, né? Mas continuando. Aí, copy não convence pela informação, tá ligado? Mas pelo reconhecimento. A mente humana só aceita o que parece familiar, cara. Só o que parecer familiar, tá? Isso relacionado à linguagem que tu vai utilizar, ok? Então, se a cópia soa diferente do que o cliente já acredita, o sistema mental dele trata como uma ameaça e automaticamente cria uma resistência para a tua mensagem de vendas. Por isso, quando uma cópia soa forçada, estranha ou publicitária, a conversão sempre despenca, velho. Sempre, sempre, sempre. O sistema de segurança mental dele rejeita. E para fazer ele acreditar em você, você precisa atender os critérios do seu cliente. E esses critérios são sinais linguísticos, visuais, emocionais, que fazem o cérebro dele dizer: isso é sobre mim, isso é para mim, isso vai funcionar para mim, tá? Critérios é bem profundo, tá? É bem profundo mesmo. O maior critério de todos, cara, e mais fácil de usar é superestrutura. Uma superestrutura é algo que existe na sociedade com a qual a pessoa interage e por essa interação torna-se muito familiarizada com ela, tá? Então, tu tem exemplos. Facebook. As maiores VSLs de renda extra do Brasil que escalaram tinham uma superestrutura. Ganhar dinheiro com o TikTok, ganhar dinheiro com o YouTube, ganhar dinheiro com o Instagram. Todas tinham uma superestrutura, tá? Tinha bug da Shein, sócia da Sephora, que vendeu pra caramba, minha ideia. Então, todas tinham, tá? Todas. Se você tem uma oferta e vincula seu mecanismo a uma superestrutura, a probabilidade da sua oferta escalar é muito alta, cara. Altíssima, tá? Isso acontece porque as superestruturas estão carregadas de credibilidade, as pessoas acreditam, entendem e concordam com a superestrutura. Então, por que não usar superestrutura em toda a tua cópia, tá ligado? Em toda ela mesmo. Os tipos de superestrutura que tu pode usar, lugar. Tu vai ver que a maioria das cópias que escalaram muito na ClickBank utilizava o Japão. Lugar. Muitas das VSLs que escalaram em beleza utilizavam uma raça, né?
Japonesa. As japonesas têm uma pele muito bonita. Entidade, pessoa, ingrediente, problema. Problema também são superestruturas, tá? Conceito, ou seja, crença, marca, empresa, organização e remédio. Todas as minhas VSLs têm superestruturas. Todas, 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 todas. Tá? Se for de saúde, uso uma superestrutura do problema junto com a superestrutura de ingredientes. Então, por exemplo, um exemplo meu que está escalando muito recentemente, tá? Que é uma VSL para autismo. O problema, superestrutura, tá? Bactérias intestinais. Superestrutura para solução, alicina, que mata bactérias ruins do intestino. Onde está a alicina? No alho. Está no alho. Então, as pessoas já, as mães, pais, acreditam que o alho tem um forte efeito de cura. Tem um forte efeito, entendeu? Então, pegou muito bem. Cara, a gente tava botando R$ 1.000, tava botando seis, cara. Tu entende o que é isso? Seis, tá ligado? Seis. Então, funciona muito bem. Agora, peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês um exemplo, tá? Eu não sei se vocês viram, mas, pô, escaladaço. Vocês me dizem se vai sair o áudio aí pra vocês. Pô, tá sem áudio? Que pena. Hum, eu acho que não sai áudio aqui quando o cara tá conversando. Quando o cara mostra um vídeo, eu não sei se aparece. Hum, Porra. Pô, mas eu compartilhei com o áudio, pô. Deixa eu ver. Peraí. Tá, não tá saindo um áudio, tá? Mas o link vai estar aqui na apresentação, pô. Vocês vão conseguir ver. Mas tá com legenda, ok? Então presta atenção, ó. Beleza? Tá? Então bora lá, ó. O que eu fiz? O que eu fiz, tá? Primeiro, eu não tô. Eu só tô citando o nome das pessoas, tá? Não tô fazendo deepfake deles, não. Então, o que eles têm em comum? Eles descobriram o segredo, tá? Mas outro ponto, tá? O outro ponto é aqui. É... Para vocês entenderem, tá? É que eu não só usei superestrutura de pessoa, como eu usei também, tá? De lugar, ou seja, os judeus, e usei de conceito e crença, porque as pessoas acreditam que o judeu é tudo rico. Eu, particularmente, nunca vi um judeu pobre, para falar a verdade, tá? Então, ok? Então, usei superestrutura. Cara, no primeiro dia, mano, eu juro pra vocês, a gente botou 50.000. 50.000. E votou 200, tá ligado? Isso no Brasil, no YouTube. Bizarro assim, bizarro, bizarro, bizarro. Bizarramente, tá? Escalando pra caramba. Só que a gente roda no shorts, né? Então no shorts não tem como você estar vendo em spy. Aí, cara, tem uma outra que é de maçom, tá? De maçom. Essa eu não vou mostrar pra vocês, não. Mas se referindo à superestrutura de organização, ok? Então, cara, se vocês souberem utilizar isso, souberem usar isso muito bem, vocês conseguem criar credibilidade na oferta de vocês
e automaticamente faz com que o cliente compre, porque ele automaticamente acredita. E ele não pode ir contra o que ele acredita, ok? Eu não posso ir de contra o que eu acredito. Então, se ele acredita, ele fica mais propenso a estar comprando, ok? Agora, eu já sei que a VSL é montada, que ela precisa de uma grande ideia e de uma superestrutura, ok? Já sei disso. Agora, o que eu tenho que fazer, tá? Qual é o próximo passo, Felipe? Cozinhar, cara, cozinhar. E como é que isso funciona? Você separa os ingredientes certos e monta o teu melhor prato. E para fazer isso, eu utilizo esse meu template aqui de pesquisa. Deixa eu só explicar ele para vocês entenderem como é que funciona, tá? Para vocês entenderem. Então, beleza. Insights, cara. Como seria isso? Tu vai pegar, vai separar copies do teu nicho, tá? É, E aí o que tu vai fazer? Tu vai tirar os insights de microlead, lead, história, mecanismo do problema, mecanismo da solução, product body up, close, tá? Tu vai tirar. Depois tu vai dizer quais partes que tu vai roubar, ok? Vai colocar aqui. E quais partes tu vai melhorar? Tu vai dizer aqui também. Características de um mecanismo vencedor. É algo que ele já conhece, mas um efeito novidade. Simples. Possui uma prova inquestionável. Tem um time, tá? Se tu conseguiu colocar um time, aí tu consegue, pô, vender muito mais. Então, novo tipo de causa raiz que está em alta. Bactérias. Aí tu implementa isso. Novo tipo de quiz, novo tipo de hook, tá? Prova melhor o seu mecanismo. Prova científica, lógica, social, prova midiática, cortes de noticiários, prints de manchete, o que for. Superestrutura, qual que tu vai adicionar? Em qual bloco tu vai adicionar, tá? Se é no close, no mecanismo da solução, mecanismo do problema. Sua nova ideia, problema e solução. Choosing do mecanismo do problema, tá? Qual nome que eu posso dar à causa raiz do problema que traz uma curiosidade? O que eu posso dar de nome aqui? Choosing do mecanismo da solução. Que nome eu posso dar à solução que traz uma curiosidade e faz parecer algo novo? Então, por exemplo, terapia magnésio. Aqui, bactéria diabética, ok? É um novo nome. Quais ingredientes são tendências nesse nicho que tu pode implementar na tua copy, tá? Ok? Aí tu vai colocar. Qual tipo de produto está sendo tendência? Então, pô, cápsula, gotas, pó, gomas. Então, tu vai colocar qual que está sendo tendência, o que a galera tá gostando, tá? Aí tu coloca. Adendo. No GPT 4.5, você pode pedir para ele buscar, por exemplo, no Reddit, os principais preconceitos sobre aquele tema ou aquele ingrediente, tá ligado? E aí tu vai descobrir tanto ou para tu quebrar a objeção ou para tu cortar. Pode ser para buscar tendência, para buscar os principais ingredientes que mais viralizaram no YouTube para resolver o problema X, descobrir quais formatos de conteúdo as pessoas estão mais consumindo, olhar para os redes escalados porque ele pode servir para uma ideia da tua VSL, tá? É, ok, agora deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como é que isso aqui ficaria, tá? Tem um de correção também aqui, depois eu posso liberar para vocês. Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, de emagrecimento. Tá. Insights, tá? Insights, tá aqui. Deixa eu... Aí eu coloquei aqui, tá? Microlead. O Limpos Linhos, a Microlead Talk Show da Megyn Kelly. Today é uma superestrutura com casos reais que aumentam o engajamento e retenção, tá? Isso na época. O Limpos Linhos usa Microlead jornalístico com a superestrutura. O Pro Winfrey. Banana Upstairs usa Microlead Talk Show, ok? Finos Linhos, amigo do Lead Talk Show do Dr. Royce e o Bori também. Aí o
Jim Dinsley usa microlin de talk show do Dan Doctors. Monjabu usa microlin da Megyn Kelly. O Monjapuri usa microlin da Megyn Kelly também, tá? Então, a partir disso, eu consigo saber quais tipos de microlides ali usando superestruturas estão funcionando para implementar na minha copa. Hook que estão utilizando, tá? Que eu adiciono. A Elite usa uma superestrutura, comissárias de bordo. Flash Bundle usa Monjaro como superestrutura e cria um combo. Monjaro asiático, ok? Aí aqui nasce Monjaro brasileiro, ok? Lipozen começa falando sobre superioridade a uma superestrutura, o Ozempic. Olha o time, é muito importante. Então, o Ozempic estava em alta. O que seria superior? Monjaro. O que vai estar em alta que vai ser superior ao Monjaro? A retratutida, que é a Godzilla, ok? Tá percebendo, cara, como as coisas são muito lógicas, tá? Liposlim 13 usa lead mais longo, com empilhamento de vários depoimentos. Drops 3 usa o Twizy, nome chiclete, truque da banana. Finosli usa o Twizy, vinagre de maçã. E o Boro usa o Twizy, estimulador de insulina e monjalo natural, tá? Então eu vou colocando, vou colocando. História. Os ideias de gêmeos, ok? O herói transformado, esposa do especialista que tem uma irmã gêmea que estava magra, mas ela estava gorda. Flash Bulldoze usa a esposa do Expert como herói transformado. Limpo Slim usa a história da lei Metabo japonesa, que traz uma grande justificativa de por que as japonesas são magras, tá? Limpo Slim 2 usa a história do Limpo Slim 1, tá? Limpo Slim 3 usa a história do Expert que inicia a jornada para transformar sua esposa. Então eu vou percebendo o padrão, cara. Eu posso utilizar a esposa como herói transformado e posso colocar a ideia dos gêmeos no meio. Porque está funcionando, ok? Ok? Vocês estão percebendo como isso vai me dando respostas para a construção da minha VSL? Floralinho usa o mecanismo bactéria noturna, gordurosa, como causa da obesidade. Flashbull usa o mecanismo da temperatura corporal. Flashbull usa a imigração de japoneses para analisar por que os que moram nos Estados Unidos engordam e os que moram no Japão não. O Lipozen usa o mecanismo da célula gordurosa inchada, aquele robô do Leptitox. Então, eu saio colocando tudo aqui. E no final eu digo que eu vou roubar, ok? Então, quais partes eu vou roubar? Talk Show, Dr. Roger, Meg Kelly, estava em alta. Aí eu coloquei aqui também tiros no CEO da United Healthcare, tá? Que estava em alta. Time. Lead, Banana Drops 13, Monjapuri. História, Monjabu e Leptox. Mecanismo do problema, Monjarbum. E Finosli. Mecanismo da solução, Monjabum. Product Body Up, Floralin, Monjabu. Close, Subclean, Monjabu. Formato, Lipozen. Então eu estou separando aqui tudo que está funcionando e que eu posso implementar. Eu li, eu assisti e estou trazendo isso. Aí, quais partes eu vou melhorar, tá? Mecanismo da solução. O Monjaro tem dois hormônios. Vou mostrar a superioridade do meu, adicionando três com base na pesquisa. Aí tem essa pesquisa da Globo, tá? Que eu tinha achado. Então, a injeção do Godzilla leva o paciente a perder até 24% do peso e supera o Monjaro. Então, beleza. Eu tinha visto isso. Aí eu coloquei aqui, demonstração do Frolalim para colocar, tá? Então, cara, simplesmente cozinhando. Pega os ingredientes até transformar em um prato novo que seja altamente bom para o teu cliente, ok? Então, é isso que eu faço. Vocês vão ter acesso a isso aqui, tá, galera? Pode ficar tranquilo. Agora, cara, construí a minha VSL, uma VSL muito boa mesmo, mas tu precisa de um funil que converta, cara. E aí eu trouxe algumas coisinhas aqui para vocês conseguirem alcançar um ticket médio superior a US$ 400, tá? A primeira coisa que tu precisa ter na cabeça é que teu cliente está disposto a gastar com você no mínimo 10% do que ele ganha em infoproduto e no mínimo 20% do que ele ganha em Nutra. A gente escalou em quase US$ 3 milhões uma VSL de infoproduto
de loteria. E o ticket dela era US$ 197. US$ 197, ok? Ok? US$ 197. O primeiro ponto de contribuição, tá? E coloca mais dinheiro no teu bolso é o front. E você vai conseguir metade do teu ticket médio no front se o seu closer estiver motivando seu cliente a comprar teu kit mais caro, tá? Se tiver motivando ele, aí tu vai conseguir. Tem um closer que eu coloquei aqui que, cara, a gente tava com 80% Deixa eu colocar aqui. 80% das vendas eram o nosso maior kit. 294 USD, se a gente não tivesse usando o kit de 12 potes. Eu não sei por que a galera nos Estados Unidos não testa kit de 12 potes. O brasileiro só sabe imitar mesmo, tá? Ó, ok, ok. Nosso primeiro lote foi vendido por 210 frascos. As pessoas pagaram com prazer porque viram resultados rápidos e excelentes. Logo a notícia se espalhou, ok? Aí aqui, cara, tá os principais motivadores, tá? Que são três presentes para quem ficar no final. Esse closer é bem longo, tá, galera? Ó, longo pra cacete, tá vendo? Muito longo. Eu vou deixar para vocês, tá? Vocês vão poder olhar ele. Mas 80% das vendas vieram desse close. 294 USD, tá? Então, cara, eu quero 400 USD de AUV. Só que eu tô tendo 294 USD, cara. É mais da metade. Agora eu só preciso de mais US$ 106, tá ligado? Só isso. Aqui na empresa, aí a gente teve um pulo do gato. Aqui na empresa, em IF, nós sempre pensamos em como gerar o máximo de recorrência. Então, cara, eu tenho um funil de info que me dá quatro recorrências em dólar. Quatro. Quatro. O cliente me paga quatro, tá? Então decidimos aplicar essa mesma lógica em Nutra e garantir que já na primeira compra o cliente se torne uma fonte de receita recorrente, tá? O cliente é isso, uma fonte de receita recorrente e eu quero o dinheiro dele todo mês. Todo mês. E aí, como é que tu pode fazer isso? Aí é que entra a primeira sacada. É que quando ele for escolher os potes que tu tá vendendo, tu vai fazer simplesmente isso. Tu vai colocar no pote já marcado o box de inscrição e vai transformar o teu front em uma recorrência de forma automática. Tá aqui, subscribe e ele tem um desconto de 15% se ele ficar na recorrência, ok? Então, se ele ficar na recorrência, ele vai ter isso. E aí, ok. Só que, cara, a gente tem um churn, tá? Um cancelamento de recorrência com 3 meses. 3 meses pro cara cancelar. Então, isso nos garante dinheiro para continuar mantendo nosso funil no ar, mesmo que o CPA fique alto. Então, mesmo que o CPA fique alto, eu consigo ficar no ar por mais tempo, ok? Então, cara, se tu tiver 1.000 vendas no dia e 20% que dá 200 vendas, tiver inscrição todo dia, no final do mês, tu vai ter 6.000 vendas recorrentes. Essas 6.000 vendas recorrentes vão cair novamente no próximo mês. Então, quando tu vender no próximo mês 1.000, no final vai ter 1.200. E isso vai virando uma bola de neve, bola de neve. Com 2 meses, tu tem 12.000 vendas recorrentes. 12.000 vendas recorrentes, cara. É muita coisa, ok? É muita coisa. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar a Checkout Champ, tá? Mas, cara, entendendo isso, ok? A gente já quer garantir muito dinheiro no front. Garantir. O Upsell 1 é mais do mesmo.
O que tu vendeu no front, você vende no upsell um com um valor incrível. Eles vão ver que estão fazendo um grande negócio, tá? Mas tu não só vai fazer isso, tu também vai dar um grande motivo. Sabe um dos motivos que fez a gente vender muito, muito? Foi dizer que o ingrediente que a gente estava comprando, o ingrediente que a gente estava comprando, vinha de um país tarifado por Donald Trump. Então, no próximo mês, iria ter os acréscimos da taxa da tarifa. Então, ele tinha que estocar o máximo agora, porque quando ele voltasse para comprar novamente, ia sair mais caro. Então, tem uma justificativa que ele conhece. O time, tá, galera? O time. Ok? O time. O upsell 2, 3 e 4 são upsells de problemas decorrentes do problema principal. Por exemplo, o cara tem diabetes. Provavelmente ele é gordo, ok? O cara tem diabetes. Ele provavelmente tem problema no coração. O cara tem diabetes, pode estar desenvolvendo problema na memória. O cara tem diabetes, tem problema de insônia. E tu vai empilhando para estar vendendo para ele, ok? Aí eu coloquei aqui para vocês entenderem como funciona, tá? Como funciona. Uhum. Como você consegue vencer competição em leilão, tá? Gerando o maior OV possível no mercado, ok? Porque, cara, se tu ganha US$ 100 e eu ganho US$ 500, eu consigo deixar minhas campanhas ativas mais tempo do que você. Então eu vou dominar o leilão, ok? Os upsells podem ser vendidos de 10 a 100 vezes o valor do front. O cliente vai estar disponível para pagar isso para vocês, ok? O upsell deve sempre custar mais que o front, ou seja, ele pode pagar US$ 299 no seu back-end, ou muito mais do que isso. Você não tem apenas um comprador, por exemplo, de R$ 29,90 no front. Você tem um comprador de 100, 200, 300, R$ 400, tá ligado? Então você pode fazer isso. Para que cada etapa do funil funcione bem, cada um deve contribuir para o teu OV, ou seja, para o teu ticket médio. Então, etapa um contribui X, etapa, por exemplo, aqui, ó, contribui 294, aqui contribui 100, por exemplo, 194, aqui contribui 89. Automaticamente tu tá quase indo para 600, tá? Quase 600 de AOV. Então, como é que tu pode fazer aqui, tá? Tu pode fazer upsell para cada kit do teu front. Então, tu tem kit de dois pods, tu oferece 3 no up 1. Tu tem um kit de 3 pods, tu oferece 6 no up 1. Tu tem um kit de 6 potes no front. Tu oferece 9 ou 12 no up 1. O cara que está pagando mais no front, ele sempre vai ter disponibilidade de pagar mais no back-end. Sempre, sempre. Ele vai querer pagar mais. Ok? Então seria funis diferentes para cada kit. Tu pode fazer isso, ou então tu pode botar o mesmo funil para cada kit, mostrando todos esses potes abaixo. Tá? Então, o problema vai ser uma solução. Então, tipo, tu tem um problema que tu resolveu no front, mas aí tu vai ter um novo problema para ser resolvido, que tem uma nova solução, que depois vai ter um novo problema. Ou seja, você constrói problemas posteriores, tá ligado? Cada solução constrói um novo problema. Tipo, tu comprou um carro, tu já tem um problema que tu tem que colocar seguro. Tu comprou o carro, tu já tem o problema que tu tem que colocar gasolina. Então, tu comprou o carro para se locomover, é uma solução, mas essa solução cria um novo problema para tua vida, tá? Tipo, eu tô com fome, problema, preciso fazer comida, solução. Preciso de coisas para fazer comida, novo problema, ok? Então, basicamente é assim que funciona. Então, cada produto cria um novo cliente para o mercado em geral, tá? Problema posteriores. E assim a indústria se retroalimenta. Então, nunca vai faltar cliente para vocês. Então, como fica o funil, tá? Front-end. Problemas que ele acaba de pagar para consertar. Aí a Auto 1, que é o upsell 1, novo problema. Auto 2, novo problema, tá? Aí eu trouxe uns exemplos para vocês. Mercado de namoro.
Conquiste sua alma gêmea. A gente tem uma oferta assim aqui. Aí tu vai se perguntar, o que é melhor que isso? Aí, isso é melhor que isso. Manter o cara. Então ela descobriu como conquistar o cara e agora ela está descobrindo como manter o cara. Aí, o que é melhor que isso? Aí, isso é melhor que isso. Faça o cara se comprometer. Porque um dos problemas das mulheres é que os caras ficam com ela, mas, por exemplo, não pedem namoro, não pedem casamento, ok? Então é um problema. Então, viu? Ela queria um cara, conseguiu. Agora ela quer descobrir como manter o cara. Descobriu como manter. Agora ela quer que o cara não passe com ela 9 anos namorando. Ela quer que o cara se comprometa com ela. Aí a gente ensina isso pra ela também, beleza? Agora, as pessoas trocam resultados atuais por resultados futuros. Então, por exemplo, perda de peso. Front, perder peso. Opção um, manter o peso. Opção 2, corrigir problemas causados pela perda de peso. Por exemplo, ela fez a dieta ali e seu rosto ficou magro e irreconhecível, ok? E ela não quer ficar com um rosto assim. E aí a gente faz isso, ok? Então bora lá. É, outra questão, tá? Outro site para vocês é sobre funil duplo, cara. E a gente faz bastante isso aqui. Por exemplo, tu tá vendendo um produto, diabetes, ok? Tu pode simplesmente colocar antes um quiz, colocou um quiz, homem ou mulher? Aí o cara fala, mulher. Se for mulher, perda de peso. Se for homem, testosterona. Ok? Ok? Tu simplesmente faz um funil duplo. Faz um funil duplo para aquela pessoa, tá? Script rápido do Upsell, tá? Confirma a decisão inicial. Mostra para ela por que uma decisão inteligente. Pergunta ao comprador se ele gostaria de acelerar esses resultados, ok? Explique por que esta auto não é para todos, tá? Auto aqui é upsell, tá? Depois, resultados rápidos. Então, explique como esta auto complementará a compra original, oferecendo melhores resultados. Agora você precisa encontrar uma única coisa em seu produto que é chave para o sucesso do comprador. Então, eu tenho um outro produto chamado, por exemplo, é, Five, Five. E eu não tenho tempo para passar tudo que você vai receber depois, porque poderíamos ficar aqui por hora. Mas uma das estratégias dentro que vai te dar os resultados que você procura rápido é turbinador de lucros, tá? Agora ajude o comprador a imaginar atingindo essas metas com rapidez e facilidade. Aí tu faz o call to action, CTA, garantia, pilhamento de valor, escassez, segundo CTA e adiciona depoimento. Eu deixei uns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, esse daqui, que é o de autismo, tá? Parabéns, você acabou de tomar a decisão mais importante da sua vida e nem percebeu. Você deu um passo que pode mudar tudo na vida do seu filho. Você começou a construir a ponte para a independência e autonomia dele. Com isso, você abriu o caminho para uma vida sem limitações. Você não comprou apenas o produto, você virou a chave na vida do seu filho e abriu as portas para um desenvolvimento completo dele, o que permitirá que seu filho regrida o autismo. Mas não tá que ele passou a comer melhor, passou a falar sem dificuldades e tudo mais, tá? Aí beleza, aqui a gente faz os depoimentos e oferece o produto, ok? Eu vou liberar o kit logo abaixo para você escolher o melhor upgrade no seu pedido. E aí a gente tem o upsell. Tem um outro aqui, deixa eu pegar aqui, que é para infoproduto. Esse daqui é o de prosperidade judaica, a VSL que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, esse daqui é sobre a onda gene, tá? Então, como usar a onda teta do seu cérebro. Ok? Foi esse produto aqui que eu coloquei e vendi muito bem no front, tá? Parabéns, você acabou de fazer a jogada mais inteligente da sua vida, ao se tornar membro da prosperidade judaica. Agora você tem acesso às técnicas e códigos exatos que fazem qualquer pessoa prosperar, criar riqueza e abundância, mesmo que você esteja começando do zero. Então você não comprou apenas um produto, você tomou o controle da sua vida e abriu para sempre as portas da riqueza e bênção, ok? Aí eu coloco aqui para ele. Mas aqui está a mais nova descoberta da ciência moderna. Seu cérebro é 99%
idêntico ao de Elon Musk e Jeff Bezos. Lembra? Superestrutura, superestrutura. Sim, eu sei que parece difícil de acreditar e tal. E aí eu vendo para ele a onda genial, tá? Pô, que são frequências para ele conseguir desbloquear a onda teta e assim usar a genialidade dele por completo, ok? Então, eu deixei os exemplos para que vocês possam estar utilizando. E assim, vocês consigam estar aumentando o AOV de vocês com as cópias que funcionam para mim, ok? Funcionam de fato aqui para mim, tá? Então, cara, vocês estão, eu estou mostrando minhas copies e tudo mais para vocês, tá? Sem problema nenhum. Não tenho problema nenhum de estar mostrando que realmente eu faço e como dá grana, tá? E como dá grana aqui pra gente. Então, é assim que você consegue estar arquitetando o teu funil, tá? Agora, cara, a gente tá chegando no finalzinho. E, pô, quero perguntar pra você se valeu a pena, tá? Ficar esse tempo aqui com a gente. É, acredito que não sei se valeu a pena pra vocês, tá? Eu não consigo cobrir tudo que vocês precisam, tá? A gente perdeu tempo também pra caramba lá com o maluco lá que mexeu aqui. Mas, pô, 2 horas, né? A gente tá aqui, 2 horas. E, pô, 2 horas. Se eu fosse cobrir tudo com vocês, a gente ia passar uma semana aqui, tá, caras? Uma semana. E aí, cara, eu tenho um conteúdo para vocês, tá? Que é uma oportunidade única, que é o MCM, tá? A mentoria Copy Machine, tá? E a mentoria Copy Machine, cara, é o que tem de mais profundo, tá? Para mim e para a galera que tem lá dentro, se tratando de criação de ofertas, tá? E aí, o que tu recebe dentro do MCM, tá? Acesso às minhas ofertas em tempo real. Eu construo a oferta na tua frente e escalo, tá? E se eu não construir na frente, eu mostro na aula o que eu estou fazendo e como eu estou escalando, criativo, tudo, tudo, tempo real. Não tenho medo nenhum de mostrar. Se tiver a galera do MCM aqui, eles vão confirmar isso para vocês, tá? Vocês têm call comigo 3 vezes no mês e com convidados durante 12 meses. Analiso suas ofertas e criativos, tá? A gente tem call de análise de ofertas e criativos dos membros. A gente deixa gravado ou não, se o membro quiser que fique gravado, tá? Mas todo mundo tá lá para ajudar. Você vai me ver escrevendo e escalando ofertas todos os meses, cara. Todos os meses eu tô lançando oferta, escrevendo oferta. Eu escrevo oferta toda semana, tá? Toda semana. Você vai ter afiliação de todos os produtos que eu lançar, seja info, seja produto físico, seja no Brasil, Latam, Estados Unidos, você vai ter disponível para você se afiliar, tá? Você vai me ver lançando a minha primeira marca aqui no Brasil. Já estou com o Rafael Munhoz, tá? Que é o dono da Logs. Ele já está vendo para mim toda a criação da minha marca. Vai ser documentado. Vai ficar lá para vocês as minhas falhas, os meus acertos na marca que eu estou construindo no Brasil, tá? Você vai ter acesso ao grupo de network comigo e grandes empresários do Direct Response, tá? Você vai aprender a teoria por trás de cada nicho, como funciona e como escrever ofertas para ele, tá? Você vai aprender na prática como escrever ofertas para qualquer nicho e vai funcionar, tá? Eu mostro como é que faz isso. Se sua oferta for boa, eu quero ser seu afiliado, tá? Eu vou colocar meu caixa para rodar sua oferta. Eu faço isso com os membros lá do MCM, ok? Então, cara, resumo de tudo que tu recebe. Acesse as minhas ofertas em tempo real. Call 3 vezes no mês comigo, ao vivo. Análise suas ofertas criativas. Você vai me ver escrevendo ofertas e escalando, tá? Afiliação em todos os meus produtos. Você vai me ver lançar minha primeira marca aqui no Brasil. Você vai ter acesso ao grupo de network. Vai aprender a teoria por trás de todos os nichos e também a prática, tá? Você vai aprender tudo isso. E aí, cara, qual seria o valor justo, tá, para tudo isso? 3 meses de mentoria comigo é 40 mil reais, tá? Se tiver alguém aqui que já me perguntou, por exemplo, vai confirmar. Pô,
Todo mês aparece gente pedindo mentoria comigo individual. Eu dou mentoria e consultoria para grandes empresas que vocês conhecem do Direct Response, para os copywriters dela, tá? Uma consultoria comigo de 2 horas é R$ 4.000, cara. Uma correção de VSL feita por mim é R$ 5.000. Eu fiz essa daqui, ó, de beleza para os Estados Unidos, correção pro cara. E simplesmente ele aumentou o ROAS dele pra caramba, tá? Apenas eu fazendo a correção para ele. Agora, cara, não te preocupa, tá? Tá parecendo VSL, né? Eu não vou te cobrar 40.000, nem tão pouco 5.000, nem tão pouco 4.000, tá? Mas pense se tudo que essa mentoria fizesse por você fosse trazer uma única venda, cara, de R$ 197 por dia. Em um mês você teria quase R$ 6.000 aí, tá? 5.910. Em um ano isso seria 70.000. Valeria a pena investir pelo menos R$ 4.000? Eu acho que valeria, tá? Acho que valeria. E se essa mentoria aumentasse 10% no teu faturamento mensal? Pelo teu cálculo, valeria a pena investir? Valeria 4.000? Acredito que sim, tá? Então, o investimento para entrar no MCM, cara, só dessa vez, só dessa vez, na próxima vez não vai ser esse valor, é de R$ 2.000 por 12 meses de cálculo comigo, tá? E eu coloquei aqui para vocês verem depoimento de alguns dos membros, tá? Que eu lanço o formulário perguntando para eles o que eu posso melhorar na mentoria, o que eu posso trazer, tá? E tudo mais. Cara, ó, tem nego aqui, velho, que já fiz 13 milhões em ofertas, tá? Então, é exatamente isso, tá? É exatamente esse valor, tá? 12 de 200 e quase 78 ou 2.000 à vista. 12 meses de cal comigo, cara. Eu acho que minha equipe disse que eu tô cobrando barato. Cara, tá cobrando barato demais. Para com isso. Tá muito barato. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês. E se vocês verem que realmente vale a pena para tá entrando, tá? Então fiquem à vontade. Uma coisa eu garanto 100%, tá? Só com o primeiro conteúdo que tá lá já vai ser pago esses R$ 2.000, ok? Já vai estar pago. Então eu vou colocar aqui para vocês no chat. Tá na mão. Tá na mão o chat aí, tá? No chat aí, ó, o link do checkout. Então, cara, eu garanto para vocês, tá? Eu garanto 100% para vocês. Vocês vão entrar, tem 32 horas de conteúdo no MCM. 32 horas de conteúdo. Se você assistir, mano, você tem 7 dias de garantia. Se você assistir a primeira aula, só a primeira aula, e não for o que você pensa e não acha que é bom, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Eu falo lá de tudo, cara. Vou afundir tudo, tá? Tudo, 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 tudo. Seja o que funciona para Facebook, YouTube, Native, o que eu estou fazendo no momento, tudo. Quando a galera começou a usar, para vocês terem ideia, não julguem, a gente não vai julgar a ética aqui, mas quando começaram a usar, por exemplo, famosos na VSL e nos anúncios, eu fui um dos primeiros caras a fazer isso. Eu acho que foi o primeiro. E os caras que estavam comigo no MCM viram isso de cara. Se vocês viram ads, por exemplo, no YouTube e no Facebook de Dr. Royce, Dr. Steve Good, da Bárbara, seja lá o que foi, foi a gente que fez. Tinha ads da gente que alcançava 1 milhão de visualizações no dia e batia 2 milhões de faturamento no dia. Se as aulas vão ser atualizadas, sim, cara, a Recal ao vivo, pô, todo mês, tá? É ao vivo, todo mês, então todo mês tem conteúdo, todo mês tem conteúdo comigo. As calls são dia de segunda, tá? Ah, eu falo primeiro com os membros, então são em segunda-feira, tá? Todas as calls ficam gravadas, são ao vivo, abrindo tela e mostrando tudo, tá? É, Analiso copies, tem análise de copies. Fica gravado ou não, se a galera permitir, tá?
Mas lá, cara, é todo mundo muito unido um com o outro, tá? Não tem ninguém de olho na oferta de outra pessoa. É, cara, sobre funil direto para telemedicina, não é o papo do MCM agora, tá? Não é o papo. Pode ser que seja mais para frente, mas agora não é o papo. Porque telemedicina, pra galera agora, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É muito burocrático para estar entrando, custa muito caro para entrar em telemedicina. Precisa de licenças de aprovação do diabo aquático para conseguir entrar em telemedicina, tá? Então, tipo, não se engana pensando que é tipo, tu vai pisar lá e vai conseguir. Não é assim, cara. Porque telemedicina envolve a venda de remédios de fato com médicos, tá? Então, é uma parada muito séria que tem a visão de vários órgãos dos Estados Unidos. Então, não é o momento para a galera, porque não vai conseguir chegar lá e dizer, eu quero ser afiliado, tá? Mas para frente, sim, para frente eu vou tocar assim no assunto, mas não agora, porque não é o momento. Cara, dá para aplicar bem low ticket. Vai ter aula de low ticket, aula de quiz. Eu tenho quiz escalando, tenho low ticket. Tudo que eu faço eu mostro. Tá, tudo que eu faço eu mostro, tá? Funil, tudo que vocês precisarem, tá? Tudo. Tá? É realmente o ouro de ofertas, tá, mano? É realmente o ouro de ofertas, porque eu não explico só a teoria. Eu abro o que eu faço. Eu abro o VSL de próstata, de diabetes, de emagrecimento, de memória, de renda extra, de manifestação. Mostro meus anúncios, tudo, funil, copy de funil. Eu só mostrando tudo, cara. Não tem um filtro nenhum. Zero filtro. Zero, zero, zero. Zero preocupação. Se entrar um cara que vai me copiar, ele não vai conseguir. Pra galera que está comprando agora. Em alguns minutos vocês vão receber o acesso da área de membros, tá? Vai chegar para vocês. Aaron, tu não é do Brasil? Entra no 4Devs, bota no Google 4Devs, gerador de CPF. Tu pega um CPF lá e usa. Sobre o carrinho, cara, o carrinho vai estar aberto até sexta-feira que vem, tá? Mas depois disso eu vou fechar e não vou abrir mais. Zero, zero, ok? Vocês vão ter aula com meus convidados, tá? O Álvaro Ezequiel, o Liu Tensai, de Native com Ronilo, o que for. Tá, sobre o acesso, galera, o acesso é por 12 meses. 12 meses. E se chegar no final de 12 meses, se vocês acharem que não vale a pena, vocês não precisam ficar. Eu duvido muito, tá? Eu duvido muito. Eu lancei o MCM final de 2024, para vocês terem ideia. Até hoje não teve uma pessoa que pediu reembolso ou pediu para cair fora. Até hoje. Tá, o Gabriel perguntou assim, cara, uma coisa que eu não entendo é se tu escala tanto, por que você faz isso? Cara, tem alguns motivos, tá? Tem alguns motivos, tá? O primeiro motivo, isso também me dá dinheiro. O segundo motivo, vocês podem virar meus afiliados. E, consequentemente, eu posso aumentar o número de leads que eu tenho no meu back-end. Terceiro motivo, o MCM vai virar uma linha educacional que vai me gerar uma receita recorrente todos os anos. É isso que eu quero. Por isso que a gente está montando um conteúdo acima de qualquer outro, tá? Então, no final, ele vai se tornar uma marca. Então, não teria por que deixar guardado, ok? Então, é isso, isso. Tá. Então, pô, eu acho que seria isso, galera. Não sei se vocês têm mais.